Olá, estamos aqui para mais um webinar SíndicoNet e hoje a gente vai falar sobre os desafios da carreira de síndico profissional. Meu nome é Júlio Paim e para explorar esse tema com vocês, a gente vai contar hoje então com três grandes nomes aí do mercado de síndico profissional. Eles vão contar para a gente as dores que eles têm na gestão dos condomínios, um pouco das dificuldades e desafios para conquistar novos condomínios. Enfim, vai ser um bate-papo muito focado nessa carreira que muita gente está investindo nela, muitos síndicos já estão trabalhando nela e que a gente entende que ainda a gente está um pouco distante, a gente ainda tem que subir mais o nível de capacitação aí da média geral do público que atende e que atua nesse mercado, ok? Então eu queria apresentar para vocês brevemente os nossos três convidados. A gente está aqui com a Natasha Petrini, seja bem-vinda, Natasha, com o Pedro Cunha, que também é síndico profissional, e o Odilon Aires, também mais um síndico profissional. Obrigado. É um prazer ter vocês aqui. Diferente até dos outros webinars, eu vou deixar que eles se apresentem, né, quando a gente começar o nosso bate-papo, mas antes eu queria falar um pouco rapidamente do nosso patrocinador, que é a Ecolog, uma empresa de terceirização de mão de obra, segurança, conservação e limpeza em condomínios. É parceira do SíndicoNet no canal Fornecedores, então ela está disponível lá para vocês, é só dar uma busca ali por Ecolog ou ir direto na categoria de terceirização em São Paulo, ok? Para começar, você poderia se apresentar para a gente, Natasha, um pouquinho? Vou pedir para vocês falarem três pontos interessantes aí que eu acho que é legal para o público até entender com quem que eles estão falando, tá? Primeiro, quantos anos você já está na área de sindicatura profissional, que a gente ainda vai explicar um pouco essa questão do nome. Quantos anos você já está nessa área, ou seja, um pouco da sua experiência, quantos condomínios você administra. Sim. E um pouco do porte desses condomínios, tá? Então aí você se apresenta brevemente, depois o Pedro e depois o Odilon. Ok. Okay. Bom, são 17 anos atuando em administração de condomínios, há 5 especificamente à frente da condomínio profissional, voltado diretamente para a gestão, né, de sindicatura profissional dos condomínios. Hoje nós temos 11 condomínios, a maior parte deles formado por condomínios de alto padrão, geralmente um apartamento por andar, mas temos também um condomínio que é praticamente um bairro, mais de 1000 unidades, mas a maior parte dessa carteira é formada por clientes de alto padrão aqui em São Paulo. Tá, legal, perfeito. E você, Pedrão? Então, meu nome é Pedro Cunha, sou o diretor-presidente da Safira Serviços Síndicos Profissionais. Nós estamos no mercado de São Paulo há 5 anos. A experiência que eu tenho há mais de 15 anos a trabalhar com edifícios e exclusivamente com condomínios residenciais e comerciais nos últimos 5 anos. O porte dos nossos condomínios é, como ela falou, de menos de 100 unidades, uma grande parte deles de uma unidade por andar, de 15, 20 unidades, e basicamente é isso. Trabalhamos também com condomínios comerciais de muitas unidades, mas aí já é uma viés completamente diferente. Tá ótimo, perfeito. E você, Odilon? Eu sou o Odilon Aires, né? Sou gestor da Condovita, Sindicância Profissional. Eu venho de uma outra empresa que recentemente eu migrei para a nova, a um convite, trabalhei com 40 condomínios, agora estou iniciando novo desafio e eu já estou há mais de 20 anos na administração de condomínios, na gestão condominial e a partir de 2015 que eu fui para sindicatura profissional, como o Pedro Paim colocou. E nesse momento eu estou com 3 condomínios, né? Um comercial, um residencial de padrão médio e um de alto padrão, no Altos do Tatuapé. E estamos, né, dispostos a crescer essa empresa, como eu estava com a outra, através de prepostos para evoluir a empresa. Tá, perfeito. Então, vocês inclusive atuam, né, eu esqueci de falar isso, no mercado de São Paulo,
né? Uma curiosidade, o Pedro que está aqui com a gente, né? Ele veio de Portugal, vocês devem ter percebido, ele está aqui no Brasil há 7 anos já, né, Pedro? E é legal que ele teve uma experiência também na Europa e estava até depois contando, antes, né, do webinar, ele contou um pouco da gente do como funciona também o mercado de condomínios na Austrália, em Portugal, no Canadá, são mercados inclusive um pouco parecidos com o nosso. Depois a gente pode até bater um papo sobre isso também, né? Para começar, a gente só vamos acertar essa questão do termo. Conta para a gente então brevemente, Natasha, a questão do porquê sindicatura e não sindicância, que é um termo que já está praticamente instalado aí no mercado e que não é o correto, né? Não é o correto. Sindicatura significa um ato de investigação, né? Sindicância, Sindicância. né? Isso, Sindicância é um ato de investigação. Quando você é síndico, exerce o cargo de síndico, o termo correto é sindicatura. Embora o mercado já esteja acostumado com o termo sindicância, eu acho que até nosso papel, enquanto síndicos profissionais, trabalharem para que o termo correto seja utilizado. Para usar o termo sindicatura. Correto, né? Tá, perfeito. Bom, vamos então começar aí as perguntas, né? Eu queria ver com vocês, brevemente também, o início de tudo, né? Como que vocês começaram em relação, por exemplo, à capacitação? Natasha, você Sim. primeiro, né? Você costuma ir a eventos, palestras, como que você estudou para isso? Tá. O mercado ele vem se adaptando agora à própria demanda, né, da exigência de síndicos profissionais, mas quando eu comecei, quase 20 anos atrás, não existia ainda muito essa ideia de síndico profissional. Então a minha escola até de formação, ela veio da área de administração de condomínios. Então, bastante jovem, com 17 anos, entrei numa administradora, nunca tinha morado em condomínio, fazia a menor ideia do que era uma administradora de condomínio, como isso funcionava, e tive muita sorte de, nessa empresa, era um pilar dessa administradora que todo mundo fosse muito bem capacitado, tivesse cursos recorrentes. Então, a minha história de capacitação começou aí. Fiz todos os cursos praticamente que existiam no Secov na ocasião. Me formei em administração de condomínios também pela Universidade Secov, acabei tendo uma titulação um título internacional também, também sendo mediado pelo Secov. Tá. E já nesses últimos anos, SíndicoNet é um dos recursos bastante importantes, não apenas de cursos, mas de informação que a gente acaba colhendo no mercado. Sempre que existe alguma palestra, algum fórum, qualquer movimento que o mercado prepare para que esses síndicos estejam juntos e sendo preparados, não apenas nós, os diretores da empresa, mas também a nossa equipe, a gente tenta participar para acompanhar, porque o mercado muda todo ano, as leis mudam, as regras, e esses cursos são fundamentais para isso. Eu falei muito do início, né, de uma carreira de síndico profissional, mas não quer dizer que você faz isso e encerra o assunto e você está formado como síndico profissional, né? Odilon, no seu caso, como que aconteceu essa capacitação? Então, eu comecei como administrador de condomínios, né, assim como a Natasha, e primeiramente foi numa administradora de flats, que a Gafisa, né, fazia a construção dos flats e eu fui administrar. Depois eu passei por uma administradora que estava implantando um sistema de condomínios com serviços. Então, eu trabalhei lá por uns 14 anos, aí eles implantaram uma empresa de sindicatura e eu fui ser o gestor dessa empresa, né, onde eu acabei até com 40 condomínios, os prepostos me atendendo pelas regiões de São Paulo, e a minha base sempre foi cursos de sindicância, isso depois que eu passei a exercer a função de síndico profissional e gestor de empresa de sindicância, e vários cursos SíndicoNet, sempre procurando parceiros, indicações e empresas que a gente pudesse confiar, né? Legal. O curso que eu fiz lá atrás como administração de empresas também me ajudou muito, né? Aliado à experiência que eu tive com condomínios comerciais de alto padrão, que eu trabalhei sempre, o foco maior era em condomínios comerciais, e também alguns residenciais. Isso que me fortaleceu, e eu estou até hoje como síndico
a questão da formação também é importante, né? A Natasha, você comentou uma vez comigo, você sou jornalista e filósofa também. Jornalista e filósofa, legal. E você, Pedro, você é engenheiro, né? Engenheiro, sim. Tá. Então, a minha formação, uma grande parte dela eu acabei por fazer na Europa. Eu acho que há um curso que a gente até vai falar mais lá na frente, que ele é bastante valioso aqui no hoje em dia, que é a gestão de conflitos. Que acho que a gente mais lá na frente vai falar sobre esse assunto. Então, eu fiz toda essa formação quando eu trabalhava com condomínios de grande porte lá na Europa. Quando eu vim para o Brasil, eu senti que havia uma necessidade de adequação à realidade brasileira. Então, eu inscrevi-me no curso de pós-graduação na USP de Gerenciamento de Facilidades. Durante 2 anos e meio, acabei por, de uma certa forma, entender como funciona mais aqui a questão de Facility Management e, de uma certa forma, trazer essas boas experiências e esse know-how para dentro dos nossos condomínios. Embora eu acredite que a formação é algo constante, é algo que tem que continuar a existir, e tudo que seja palestra, que seja curso, que seja novas normas que possam sair, a gente tem que estar sempre atualizado. E acho que é isso que uma pessoa tem que deixar para aquelas pessoas que no futuro querem ser síndicos, entender que a formação é algo constante. Você não tem um ponto onde para e diz, já sou síndico, eu não preciso de nada mais. Eu tenho que daqui para a frente seguir e continuar. E não é só uma particularidade da sindicatura, isso em qualquer profissão, né? Hoje em dia, inclusive, você tem que estar sempre ali aprendendo cada vez mais e mais, né? Principalmente, Júlio, no condomínio, que é um segmento em constante transição. Totalmente. Toda hora tem coisa nova. São os ambientes mais desafiadores. E você precisa estar se reciclando e aprendendo Pois é. e observando, né, todos os setores. Com certeza. Que envolvem. Legal. E Pedro, como que você iniciou no mercado, aqui no Brasil? Né? Aqui no Brasil. Então, eu trabalhava nessa área. Eu cheguei ao Brasil e eu até acabei por ter uma experiência profissional numa área completamente diferente. Entendi que não era aquilo a minha viés e quis voltar à área de Facility Management. Então, começava-se a falar em 2012, 2013 de síndico profissional. E então, com outra pessoa que já era síndica há mais de 10 anos, a gente decidiu formar uma empresa de síndicos profissionais. Tá. E a partir daí a gente apanha um gosto, isto é quase como um bichinho que nos morde e a gente não consegue largar mais. E daí para a frente a gente foi crescendo e chegando onde nós estamos hoje. Esse acho que é um detalhe importante, né? Essa questão do bichinho, né? Do você criar gosto. Porque acho que até quem está começando nessa área, acho que não é nem que você tem que gostar, você tem que se apaixonar pelo que você está fazendo. Porque não é fácil, tem que ser um super-herói praticamente. Você só vai fazer isso se você realmente estiver gostando, se você tiver paixão pelo que você faz. Né? São muitas competências envolvidas, muitas competências. Muitos conflitos diários para serem remanejados, conciliados. Mas é muito impressionante, quem entra na área não sai, então Pois é. não consegue sair. Mas tem muitos que entram, né, insistem e acabam saindo naturalmente porque não aguentam o tranco mesmo, porque não é fácil. Né? Então acho que é muito isso, você se autoconhecer é muito importante. Né? Inclusive, Júlio, os síndicos novos que estão começando, não pensem em se especializar em tudo, porque não é possível. Você tem que ter noção de tudo, né? Se envolver, estudar, mas especialista não é possível. Perfeito. Eu ia até entrar nessa questão. Considerando, né, que eu falei que o síndico profissional praticamente tem que ser um super-herói, né, ele tem que ter muitas habilidades mesmo, né? Mas você, Odilon, você consegue citar 3 habilidades imprescindíveis para um bom síndico profissional? 3 ou 2 ou mais? A principal de todas é o mediador. Inclusive, Perfil mediador. Eu até fiz um curso bom de inteligência emocional para me preparar e entender as pessoas. Por quê? Principalmente quando você vai mediar um conflito, você tem que entender que os dois, no caso de vizinhos, os dois têm razão. Depende do referencial deles, do ponto de vista deles. Então você tem que ouvir um com atenção, ouvir o outro com atenção e depois chegar nessa mediação. Saber se colocar no lugar deles. Saber também, né? se colocar, né, para você poder entender e resolver bem. Porque aí você consegue equacionar o problema e
os 3 ficam satisfeitos, que é o mais importante. Vamos fazer assim, então, eu falei 3 habilidades, né? Então, você falou essa questão da mediação, tá? Isso. Natasha, se fosse uma habilidade para você escolher que você acha que é imprescindível. Liderança. Liderança porque até para que você seja empático com os moradores, com a sua equipe, você tem que ter uma capacidade de liderança que também inclui se colocar no lugar do outro, entender o posicionamento, conseguir trazer a equipe, carregar a equipe, não só da empresa, mas os que estão alocados no condomínio, para trabalharem de acordo com a sua matriz, de acordo com o perfil de organização que você desenhou para aquele condomínio. Então, o espírito de liderança ele é fundamental. Se você tem um líder no posto de síndico, os moradores conseguem comprar a ideia, conseguem comprar o ideal de gestão que você implantou no condomínio, a equipe segue o que precisa fazer para que isso funcione. Então, eu entendo que o espírito de liderança é fundamental no cargo de também, síndico. Né? Não tem como. Mediação, liderança. E você, Pedro, qual que você escolheria? Para complementar o que eles falaram, é o conhecimento administrativo financeiro. As contas, elas são o coração do condomínio, então o síndico ele tem que ter uma capacidade de análise, uma capacidade de conseguir enxergar todo o movimento financeiro do condomínio, como e onde atuar, como realizar os gastos e, de uma certa forma, antecipar aquilo que serão as despesas financeiras do condomínio. Porque todos nós aqui temos essa experiência, a altura que dá mais briga numa assembleia é quando a gente tem que falar que vai ter que aumentar o condomínio. Então a gente tem que, de uma certa forma, se preparar muito bem e entender essa tendência de fluxo de caixa do condomínio e explicar o porquê. Não, a gente não aumenta só porque nos apetece. Acordamos da manhã e queremos aumentar 10% de condomínio. As coisas não funcionam assim. Tudo tem que ter um histórico e tem que ter uma previsão orçamentária onde a gente se vai basear o trabalho que o síndico e o condomínio como um todo vai ter que desenvolver nos próximos meses. Legal. Eu acho que é uma habilidade que realmente muito síndico negligencia até, achando que é aquele arroz com feijão ali que está tudo ok. Mas acho que quanto mais você investe realmente em capacitação financeira, além dessas outras habilidades, se realmente você começa a ter um lado técnico que vai ser todo diferencial nos condomínios que você vai administrar. Legal, então vamos partir agora um pouco mais para... a gente falou um pouco de capacitação, vamos falar um pouco agora de captação de clientes, de novos condomínios, né? A gente sabe que vocês enfrentam hoje em dia vários desafios, né, para vocês conquistarem novos condomínios, inclusive que a gente até estava comentando aqui, por ser uma profissão nova e por ainda não ter um nível de profissionalização alto e o mercado não ter entendido direito ainda qual que é a proposta dessa profissão, vocês devem encontrar muita situação de propostas com você passa um valor de X e chega o corpo diretivo ou o condomínio apresenta, não, mas nós temos aqui um profissional que faz por meio X, né? Então, como que você lida com essa questão? É uma realidade? Isso acontece com você também, Natasha? Acontece. Há 2 tipos de cliente no mercado. Os que estão em busca de menor preço e os que estão em busca de qualidade na prestação de serviços. A nossa empresa, embora tenha preços competitivos, se volta a essa parcela do mercado, que está em busca de profissionais qualificados, porque temos um staff hoje que ele é bem qualificado e existe um preço para isso, né? Quando nós estamos nesse processo de captação, né, que estamos passando pela triagem, nós passamos por 2 processos. Ou nós estamos competindo com outro síndico profissional, ou nós estamos competindo com o síndico morador. São desafios diferentes e habilidades diferentes que você precisa ter para se apresentar para o morador de acordo com essas circunstâncias. Quando você está competindo com um síndico morador, por exemplo, você tem que mostrar que o fato de você não morar em cada um dos condomínios que você administra não vai representar queda no desempenho, ao contrário, vai permitir uma maior profissionalização, uma velocidade mais rápida dos resultados, porque o síndico profissional ele envolve uma estrutura, não é só ele, pessoa física, gerenciando aquele condomínio, ele move uma certa estrutura com ele. Quando você está competindo com outro síndico profissional, aí vem essa realidade de mercado, né? Então, é muito difícil você querer comparar uma empresa, por exemplo, em que seus profissionais atuam há quase 20 anos no mercado, com todo tipo de formação que existe ao longo desses anos,
com alguns profissionais recém-formados em suas áreas de atuação, que fizeram alguns cursos, alguns até de algumas horas na internet, né? E que com isso conseguem esse diploma de síndico profissional. Uma metodologia que a gente usa, né, e que vem dando bastante resultado é não entrar num leilão de preço, porque eu acho que isso prejudica todo o mercado. A partir do momento que você aceita leiloar a tua mão de obra, mesmo ela sendo mais qualificada do que a dos seus concorrentes, você nivela o mercado para baixo. Isso não é interessante em nenhuma área de atuação. E especificamente nos condomínios, nosso objetivo é, mais do que vender a empresa, é a apresentação de resultados. Então, quando você consegue apresentar alguns cases, mensurar, né? o valor, de repente, ele não fica na balança tão preponderante como poderia ser anteriormente. Odilon, como que você lida com essa questão? Você deve ter vivido muito isso também. Isso, né? Como a Natasha falou, a concorrência fica até desleal, porque você não pode reduzir o valor para poder conquistar o condomínio. Você tem que avaliar. E o que eu divulgo muito é a preocupação com os condôminos, na qualidade de vida, na melhoria da condição do condomínio. Então, a gente força isso. E também, para captar, a gente procura mostrar o diferencial da empresa que você representa. Por exemplo, nós temos indicadores, né, que eles vão poder avaliar, e também a gente oferece um serviço de auditoria, né, independente de trabalharmos com a administradora, que na minha opinião é fundamental trabalhar com a administradora, principalmente agora com o e-social, que a responsabilidade é muito grande. A gente também oferece a empresa de auditoria que periodicamente vai fazer uma análise e isso dá segurança e tranquilidade para os condôminos. Então, é um diferencial e as pessoas veem diferente e isso nos ajuda. Além de mostrar a experiência, os 20 anos de administração em condomínio, tudo que se passou, tudo que você conseguiu, isso nos ajuda. Ou seja, você precisa também, além de ter esses argumentos, acho que na ponta da língua, você tem que ser um bom... Não diria nem um bom vendedor, porque acho que se você acredita no que você está falando, se você é um bom comunicador, né, você passa isso naturalmente e passa a segurança. Né? No seu caso, Pedro, você também trabalha esses argumentos, você inclusive vivencia isso e você percebe que isso muda de características de condomínio para condomínio? Tem condomínio que enxerga mais preço, por exemplo? Tem condomínio que enxerga mais preço. Tem condomínio que é muito focado na questão do preço. E o que a gente tenta, de uma certa forma, trazer para cima da mesa é, de uma certa forma, eles poderem comparar o mesmo com o mesmo. Porque todo o tipo de serviços, um pouco o que o Odilon falou aqui, que uma empresa bem estruturada de síndicos profissionais oferece, um profissional que está a iniciar no mercado possivelmente não tem essa estrutura montada. Questão de auditoria, questão de fiscalização por parte de engenheiro acreditado, seguro de responsabilidade civil e criminal. Então, um conjunto de coisas que uma empresa bem estruturada, com experiência no mercado e, acima de tudo, com referências, consegue oferecer, de uma certa forma, blindam aquilo que é o preço. Porque na nossa vida nós temos sempre que tomar opções. Ou nós queremos tudo aquilo e pagamos um preço por isso, ou nós queremos a opção mais barata que não nos dá tanto aquilo que nós desejaríamos ter. Então, quando a gente leva isso para uma assembleia, normalmente as assembleias elas são bastante... Existe um consenso bastante grande, eles acabam por subentender qual é o valor agregado que uma empresa bem estruturada, com experiência, com um conjunto de profissionais que trabalham todos para o mesmo fim, consegue oferecer do que uma pessoa que, de uma certa forma, não tem toda essa estrutura, mas consegue batalhar connosco pela questão de preço. Então aí é que a gente tem que mostrar o diferenciado de tudo. Claro que depois, ao longo do tempo, a gente vai mostrar pelo nosso trabalho, mas naquela fase ali, que nós temos 10 minutos para nos apresentar, nós temos que mostrar essas diferenças. Porque é uma avaliação de 10 minutos, é uma venda de 10 minutos. Se naqueles 10 minutos nós conseguimos convencer a maioria, nós estamos eleitos. Se não, possivelmente nos chamem daqui a uns meses, quando não deu certo com o síndico anterior, e nós voltamos mais uma vez lá vender os nossos serviços. E dizer, afinal, vocês eram mais caros, mas a gente entendeu que o mais barato, o barato sai caro. Eu acho que é exatamente isso que ele falou. Nós temos 10 minutos, depende da quantidade de pessoas numa assembleia, geralmente uma quantidade razoável, para conseguir explicar a diferença entre preço e valor.
Você se prepara para essa apresentação? Você tem técnicas que você usa? Como que você se prepara para esse Olha, momento? não tem uma preparação específica, porque eu entendo que um bom vendedor é alguém que entende do que está vendendo. Sai naturalmente, Sim, né? como sou a diretora da empresa e já atuo há quase 20 anos com isso, acaba sendo natural ter uma certa desenvoltura para falar sobre isso. Mas sim, uma coisa é quando eu vou fazer uma assembleia para um condomínio de 1.200 unidades, em que eu tenho 15 minutos para convencer 1.200 pessoas de que eu sou o profissional mais adequado para o que eles estão precisando. Outra coisa é fazer uma assembleia com 4 moradores, como já aconteceu. Então, a didática que você usa é outra, os termos que você utiliza, e também depende muito do tempo em que você tem. Alguns condomínios, eles selecionam 6 profissionais para uma assembleia, cada um com 10 minutos. Outros, que é o modelo em que, inclusive, a gente sugere, no máximo 2 profissionais para que eles tenham maior tempo de evolução. Que tenham sido até selecionados previamente, né? Porque em 10 minutos ninguém conhece uma empresa. O que nós sugerimos, né? Visitem os condomínios, conversem com outros conselheiros. Esse é um trabalho prévio que os condomínios fazem. Então, quando nós chegamos a uma assembleia, essa base já foi realizada. E aí compete a cada um de nós. Eu tenho material que se foca em resultado, por exemplo. Vendo pouco a empresa e apresento mais resultado, que acho que é o mais interessante para os condomínios. Inclusive, Júlio, é interessante que o corpo diretivo entrevistem os síndicos antes para eles já terem uma posição para apresentar para a Assembleia. Porque, às vezes, como a Natasha falou, vamos 6 concorrentes lá na Assembleia e um apresenta na frente do outro. Fica uma coisa não ética. Não ética e a avaliação fica errada. Né? Se o corpo diretivo já entrevistou, já conversou, isso fica muito melhor e eles vão ser mais assertivos. Com certeza. Isso que eu acho. Uma pergunta que não quer calar, que a gente estava comentando aqui antes, né? Que seria assim, como que vocês precificam os seus serviços, né? O Pedro, no seu caso, né? Quais critérios você usa, quais referências você pode passar para a gente aqui de como você faz isso? A nossa precificação, ela baseia-se em alguns pontos. Primeiro tem o valor mínimo de entrada em um condomínio, independentemente do tamanho do condomínio, porque às vezes as pessoas dizem, mas o nosso condomínio é muito pequeno, são 15 unidades. Mas nós temos um valor mínimo porque tem a ver com todos aqueles serviços agregados que nós temos de dispensar, independentemente do tamanho do condomínio. Então existe sim um valor padrão a partir do qual a gente não consegue trabalhar, torna-se claramente inviável. Então aí já começa a limitar um pouco aquilo que falamos anteriormente dos leilões. A questão do preço está muito associado à arrecadação, ao número de funcionários e ao número de unidades. Então nós temos que trabalhar com esses 3 fatores. E não existe uma fórmula certa. Existem pessoas que usam a fórmula do número de unidades, a pessoa que existe uma fórmula do número, uma percentagem do valor da arrecadação. Tudo tem a ver com o panorama do condomínio em si, o que é que o mercado, de uma certa forma, nos traz, porque nós temos a avaliação de todos os nossos outros condomínios e a gente, de uma certa forma, consegue trazer esse benchmark do mercado e saber quanto é que cobraria para um condomínio daquele padrão e, a partir daí, apresentar esse preço associado àquilo que o próprio condomínio quer. O número de visitas que eles nos desejam ter no condomínio, o número de reuniões mensais, a especificidade do condomínio, se tiver sorteio de vagas a cada 3 meses e exige uma assembleia a cada 3 meses. Então, todo esse tipo de pequenos detalhes, eles vão somando o que é um valor final. Então não há uma fórmula, eu não consigo trazer aqui uma fórmula exata para calcular o valor, mas nós temos que pensar em tudo o que está envolvido para que ninguém trabalhe de graça. Acho que hoje em dia nós somos profissionais e temos contas para pagar, mas que também não oneremos demasiado o nosso cliente, que lhe possa trazer algum prejuízo e nós não sermos escolhidos por essa razão. Sim. Então é esse equilíbrio difícil, mas temos que avaliar todos esses pontos para que de uma certa forma nos consiga trazer esse número mais próximo daquilo que vai casar com ambas as partes. Legal, e acho que muito disso acontece nessa reunião, até que o próprio Odilon falou com o corpo, com o conselho, para você... Dificilmente vocês chegam num condomínio já com o valor certo, né? Antes dessa conversa. Não dá, porque embora haja esses critérios que eles são fixos, quantidade de unidade, torres, funcionários, arrecadação,
Existe o que é mais difícil quando você vai precificar o seu trabalho, né? Além desses fatores que são fixos. É um fator um pouco subjetivo. Quem é esse condomínio, né? Vou dar um exemplo. Se é um condomínio que vem de uma experiência com síndico profissional e ele vem de uma experiência negativa, só a título de exemplo, você vai ter que se desdobrar para que a sua experiência seja positiva. São critérios que acabam sendo subjetivos e que entram na composição de preço. Além de carga horária, todos esses que nós já comentamos, existe uma questão subjetiva que é só nessa reunião de conselho que você consegue captar, que você consegue entender exatamente quem é aquele condomínio, porque não existe receita de bolo. Se existisse, nós estaríamos vendendo a receita, que seria muito mais simples. Então, assim, essa receita não existe. Ela existe esse contato com o conselho, alguns critérios fixos de cada empresa e, a partir disso, a definição de custo, somando todos esses elementos. Não, perfeito. Principalmente por isso que eu frisei o corpo diretivo, porque ali você vai saber o que eles esperam do seu trabalho e você vai saber as complexidades que você vai encontrar antes. Aí você vai precificar corretamente. Perfeito. E até fica bom para os dois lados. Claro. Eu esqueci até de falar, na verdade, eu vou falando também algumas perguntas que a audiência vem fazendo. Essa pergunta quem fez, inclusive, foi o Eliel Quirino da Silva, né, que era bem focado nessa questão de quanto cobrar, né, quais critérios utilizar. E eu acho que um ponto interessante também, até voltando no outro assunto que a gente estava falando, mas tem a ver com preço, é que muitas vezes vocês têm um preço ali X, mas que por vocês exercerem uma gestão de qualidade, uma gestão profissional, muitas vezes isso daí acaba sendo compensado, às vezes até se pagando com a economia que vocês vão gerar nos condomínios que vocês administram também, né? Então, exatamente. É interessante que vocês consigam, né, mostrar isso para a massa condominial ali, para o corpo diretivo, para que eles tenham também essa visão da sindicatura profissional, né, que ela pode sim trazer, não é só custo, ela traz economia, inclusive, e otimização de gastos. Né? Voltando à questão da análise económico-financeira que se tem que fazer no condomínio, Isso, e nas primeiras assembleias, logo a seguir à eleição, a gente demonstrar qual a redução de custos que foi conseguida incrementar. Eu acho que é um pouco... Não se deve dizer assim, nós já nos pagamos pelo ano, mas de uma certa forma trazer esse valor, essa diferença de valor, quanto é que a gente gastava e quanto que estamos a gastar hoje e quanto é que sobra por mês, para as pessoas terem consciência que o trabalho profissional que estamos a dedicar dentro do condomínio vai fazer com que aquela gordurinha extra aumente e a gente consiga usar esse dinheiro que está sobrando em benfeitorias dentro do próprio condomínio. A gente não vai dizer assim, já nos pagamos por 2 anos. A ideia é, sobrou este dinheiro e possivelmente nós vamos conseguir ter uma previsão orçamentária bem menos inflacionada no próximo ano e este dinheiro que está sobrando a gente vai aplicar dentro do condomínio, às vezes em questões que andavam há anos se arrastando e não havia verba disponível e orientada para aquilo. Então, ou seja, olha o quanto de benefício, né, você consegue trazer para o essa é uma dica importante para quem está nos assistindo. Se quem está nos assistindo está em busca de um síndico profissional, é interessante que peça para esse síndico, para essa empresa, alguns casos em que o síndico, se não se paga, houve uma sobra de caixa que esse valor foi investido no próprio condomínio. E se quem está nos assistindo pretende ser síndico profissional ou já está atuando nessa área, que trabalhe para preparar o material voltado neste sentido. Porque, de fato, a questão financeira é essencial no condomínio. Alguns condomínios acabam ficando receosos de que esse síndico vá custar um aumento de condomínio. Então, tanto se você está procurando um síndico profissional, quanto se está procurando evoluir, fazer uma proposta de trabalho melhor, focar nessa questão de economia e de que os síndicos profissionais, quando bem qualificados, eles se pagam, é muito importante. E é um jeito legal, você está mostrando resultado ali também, né? E isso facilita com certeza a sua reeleição também. Sim. Enfim. Agora é importante que a Natasha falou que você tem que levar exemplos que você já passou. Porque às vezes você chega lá e ele fala, não, você tem que me garantir que você vai economizar. Só que ele não vai abrir mão de nada, ele não vai deixar mudar nada. As empresas que estão lá você não pode substituir. Então é uma coisa que você tem que quem vai contratar o síndico profissional tem que se basear no que ele já fez, não no que ele vai encontrar lá, porque ele vai ter que conhecer o condomínio e propor as mudanças. Legal. Até voltando um pouco, Odilon, nessa questão
o síndico profissional ele precisa mostrar, né, quando ele quer captar um novo condomínio, ele precisa mostrar a experiência, né? E como que faz, então, aquele síndico que está começando, né, como que ele consegue essa experiência? Acho que vocês deram exemplos interessantes, né? Vocês vieram do mercado, né? Vocês trabalharam em administradora, trabalharam com condomínios, né? Mas quem, por exemplo, não está numa administradora, Odilon, o que você acha? Qual dica você daria? Como que ele buscaria experiência? Porque também não adianta, amanhã quero ser síndico profissional e já tentar enviar, enfim, começar a querer captar condomínio do nada, assim, né? Eu tenho muito isso quando as pessoas se oferecem para trabalhar como prepostos da empresa que eu faço a gestão. Eu falo assim, olha, para você iniciar, seja mesmo que de graça, seja síndico do seu condomínio. Trabalhe como conselheiro do seu condomínio, você já vai mostrar que você conhece as regras, como funciona tudo, aliado a um curso de sindicância profissional, você tem que mostrar no currículo que você já tem experiência com aquilo, você já vivencia aquilo, você já consegue ver as contas do condomínio, já entende como trabalhar isso, né? Então isso é uma boa opção, você fazer um trabalho voltado para a sindicância. Você tem que ter uma base. Tem né? que ter uma base. Tá, perfeito. Vamos entrar agora na área mais de gestão mesmo, né? Mão na massa ali, de como vocês costumam trabalhar. Natasha, no seu caso, né? Você então, quando você vai começar a atuar em um condomínio, quando começa a sua gestão, que tipo de trabalho você faz para entrar a partir do momento que você é eleita, para você iniciar os seus trabalhos? Mapeamento, Júlio. Mapeamento desde a parte financeira, no mais das vezes, a previsão orçamentária, que nós comentamos da importância dela, ela está completamente equivocada, então, mesmo quando é um síndico profissional, né? Como a gente vem dessa escola de administradora, então nós estávamos lá no dia a dia, nós fazíamos diversas previsões orçamentárias por dia, a gente já tem uma certa facilidade de pegar isso. Então, desde a análise da previsão orçamentária, comparando previsto versus realizado, até o mapeamento da equipe que está atuando no condomínio ou não, quando é o caso de uma portaria virtual, por exemplo, nós não temos só o zelador, uma equipe menor. Então, mapeamento das demandas, do histórico do condomínio, da parte financeira, da equipe que está trabalhando com você. Eu costumo fazer um relatório fotográfico, até para que, periodicamente, a gente consiga apresentar os resultados de antes e depois em cada um desses condomínios. Acionamos a nossa equipe técnica, isso é imprescindível que as empresas, os profissionais estejam preparados não só financeiramente, mas estejam preparados tecnicamente também. Então, você tem que ter um apoio de engenharia na tua empresa, você tem que contar com esse braço de serviço enquanto síndico profissional. Porque se ser síndico morador, a responsabilidade já é grande, quando é profissional e você se lança no mercado afirmando ter essa profissionalização, você tem que ter alguns braços importantes, o financeiro, o da equipe de gestão de funcionários, a equipe técnica. Então, o primeiro passo que eu dou num condomínio, eu costumo brincar que são 2 passos para trás. Então, entender quem são esses condomínios, pegar toda a documentação, todo o histórico, sentar com o conselho e, a partir daí, começar a traçar alguns objetivos a curto, médio e longo prazo. Legal. Então, sem esses 2 passos para trás, não se dá passo à frente. Então, é a primeira coisa que nós fazemos na empresa. A gente tem, inclusive, um curso online, né, em parceria com a Gabor, de plano diretor, que fala muito disso, né? Como que você planeja, como que você faz esse mapeamento de um condomínio e trabalha ele de uma forma estratégica e empresarial também, né? Visando lá ali o curto, médio e longo prazo também, né? Você, Pedro, você faz esse mapeamento também? Nós, na nossa empresa, quando entramos num condomínio, nós atuamos em 3 pontos que achamos que são vitais. O económico-financeiro, a gente faz um relatório dos últimos 12 meses do caixa do condomínio para a gente entender a sua tendência, quanto entrou, especialmente quando saiu e por que saiu. Então, elaboramos um relatório económico-financeiro dos últimos 12 meses para termos noção desse histórico. O segundo pilar é a entrevista dos funcionários. Se for funcionário próprio, a gente entrevista individualmente cada um deles para saber o seu momento dentro do condomínio, como é que eles se veem, como é que eles se sentem dentro do condomínio. Se for terceirizado, a gente se reúne com a empresa e entende o plano que eles trouxeram para aquele condomínio e tenta entender com eles o porquê. Porquê aquela distribuição de funcionários, porquê aquelas rotinas, tudo isso. E o terceiro ponto, nós temos um engenheiro que trabalha na nossa empresa,
que a única atribuição dele é fazer um relatório de incidências prediais. É um relatório fotográfico onde mapeamos tudo aquilo que está errado no condomínio, ou que está quebrado, ou que está fora de norma, ou que pode causar algum tipo de risco para o proprietário ou para o funcionário que trabalha lá. Com esses 3 pontos, nós sentamos com o Conselho e começamos a definir o que é o trabalho a curto, médio e longo prazo, aquilo que tem que ser, tipo, parou tudo, temos que olhar para isto e temos que trabalhar aqui agora nisto, aquilo que nós conseguimos fazer a médio e longo prazo, sempre baseado naquilo que é o caixa do condomínio. Então já existe um plano, já existe uma metodologia para nós bem clara e já com as arestas bem limadas para a gente conseguir trabalhar e atuar dentro de um condomínio. Legal, e é bom quando você tem uma metodologia clara, que ela fica muito visível e fácil de entender para os moradores, o próprio corpo diretivo. E ela é também, essencial, porque a quantidade de demandas em que cada síndico tem em cada condomínio, nesse momento de implantação que é o mais delicado, né? Você está se apresentando, você está conhecendo o condomínio. Se você chega sem uma estrutura muito organizada, quem faz o quê, quando se faz, quando se reporta ao conselho, qual é o momento de comunicar isso aos moradores, a chance de que esse profissional se perca entre as demandas é enorme. Então, sem uma metodologia muito fixa... Isso que o Pedro falou também, a questão dos funcionários que estão ali trabalhando no condomínio é essencial também, né? No seu caso, Odilon, como que você faz então, essa entrada no condomínio? Mesmo que eles, né? O mapeamento técnico, porque você precisa saber as condições desse condomínio, e o financeiro. Porque é o que mais dói, é a falta de dinheiro, então você tem que avaliar. E o conhecimento também das últimas atas de condomínio, porque você tem que saber se tudo que foi aprovado foi feito, então você já... né? Uma vez eu tive uma grata surpresa no condomínio que tinha uma arrecadação aprovada que não tinha sido feito. Então, estava defasado, você consegue ir lá explicar e colocar essa arrecadação, então ficou uma coisa mais fácil. Mas o mapeamento financeiro e técnico é fundamental. E o conhecimento, como o Pedro falou, de cada funcionário, saber como eles trabalham, saber do interesse deles para que o condomínio vá bem. Porque você pode identificar algum ali que não vai te ajudar. Então, você tem que... né, conversar com o corpo diretivo e falar, mas eu gosto, mas olha, problema assim. E você consegue mudar aquilo, porque você tem que... Uma coisa interessante que eu estava pensando aqui, vocês fazem, por exemplo, uma espécie de não precisa ser um mapeamento, entendeu? Mas como se fosse um mapeamento dos condôminos, porque eu imagino que deve ser importante você saber, por exemplo, todo condomínio tem aquele cara ali que é o mais implicante, né? Você tem aquele que, não importa o que, ele sempre vai ser oposição, ou tem aquele que pode ajudar com isso, com aquilo, tal. Você considera isso também, Natasha? Tem que considerar, vou dar um exemplo prático. Outubro, Halloween, né? Então, o que geralmente a empresa faz? Comunica a todos os condomínios, olha, quais são as diretrizes para que essa festinha ocorra, que a maioria tem bastante interesse. Se você é síndico de um condomínio em que não tem crianças, em que o perfil é mais de idosos ou não, a comunicação tem que ser outra. Não adianta você querer fazer uma festinha de Halloween num condomínio desse. É um exemplo só prático que eu estou dando, porque nós estamos nessa semana e passamos por isso com alguns condomínios. Mas é essencial saber qual é o perfil do condomínio, porque as demandas e a maneira como você vai trabalhar em busca delas varia muito de cada condomínio. Então, é mais tecnológico. Nós temos uma base de trabalho, mas essa base de trabalho tem que estar voltada para o interesse daquele condomínio. E cada condomínio tem um público, tem um perfil, e é com base nisso que a gente trabalha, não tem outra maneira. Legal. Ô Pedro, me fala uma coisa, dos seus condomínios, no geral, assim, né? Você conseguiria passar para a gente, assim, qual que é a sua maior dificuldade ou qual que é as suas maiores dores, assim, a fazer a gestão de um condomínio residencial? Comunicação. Comunicação. Comunicação acaba por ser sempre o calcanhar daqueles no que na gestão das atividades dentro de um condomínio. Porque por mais que a gente tenha uma página da administradora para colocar comunicados, por mais que a gente use o elevador para comunicados físicos, que a gente tenha uma newsletter que a gente distribui nos nossos condomínios, mesmo assim, acho que ainda falta uma plataforma de comunicação mais ágil
menos intrusiva do que um grupo do WhatsApp, que nós desaconselhamos porque aquilo acaba por ser um campo de batalha do que mais um portal de comunicação. Então nós sentimos que para tentar, de uma certa forma, passar todo aquilo que é o nosso trabalho, e muitas vezes somos criticados pela ausência de ação, quando a ação está a ser executada, mas não está visível. Então nós sentimos que a comunicação é sempre algo que nós temos que trabalhar infusivamente dentro dos condomínios. A gente aqui no SíndicoNet bate muito nessa tecla, porque a gente vê que realmente é uma questão assim que o síndico que realmente não dá atenção para isso, e olha que ele pode ser um bom síndico, ele faz tudo direitinho, mas se ele peca na comunicação, ele não é reeleito, ele tem problemas, é desgastante a gestão para ele, né? E hoje, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de algo que muda todos os dias, né? Então, é como ele comentou, nós comunicamos através do portal da administradora, os comunicados nos elevadores, nos boletins informativos que são distribuídos, mas basta que um morador te mande um WhatsApp num sábado, às 10 da noite, e que você não responda, para que todo aquele trabalho de comunicação em massa que você executa diariamente seja prejudicado por essa sensação. Ninguém consegue falar com o síndico não me dá retorno. Então, o próprio mercado e nós teremos que realmente pensar num modelo de comunicação mais eficaz com os moradores e que seja menos intrusivo do que receber um WhatsApp à noite diretamente no seu celular. Quais recursos que você usa? Inclusive, o que eu acho fundamental é a comunicação. Inclusive, nessa comunicação, você tem que relatar os problemas enfrentados e as soluções que foram dadas. Isso é importante. E enfatizar para os condôminos que eles têm que usar o site do condomínio para reclamação, sugestão, tudo através do site, porque o WhatsApp começa uma discussão às vezes entre condôminos que você não tem nem a ver nada com aquilo e eles ficam querendo a sua opinião, então não é recomendado usar o WhatsApp, é melhor você ter o site do condomínio, você tem que responder rápido, porque senão cai no descrédito. Exatamente, então, a pessoa não usa mais. Aí ela não usa mais, ela fala, não tem resposta, então você entrou uma solicitação, você responde até aquela... Estou verificando para ele saber que você está cuidando. Sim. Mas a comunicação é fundamental. É essencial mesmo e mostra transparência também, né? Agora entrando mais na questão de demandas, né? Acho que é outro gargalo aí dos condomínios, como lidar com essas, muitas vezes, microdemandas, né? Natasha, como que você faz a gestão dessas microdemandas? Ela acontece pelo site do condomínio ou você tem outros recursos? Ou você usa vários recursos? Como que você faz isso? Utilizo vários, depende da estrutura que o condomínio possui também. Então, eu tenho condomínios que, por exemplo, eu tenho uma administração interna em que os próprios colaboradores podem receber determinados tipos de demanda e dali da vazão, e tem condomínios que não. Então, aí vai depender da estrutura que o condomínio já tem trabalhando. Na empresa, nós sentimos, por exemplo, a necessidade de criar um aplicativo. Então, nós estamos trabalhando na criação desse aplicativo para que haja uma comunicação interna melhor entre os gestores da nossa equipe e entre os moradores. Então, é uma ferramenta que nós estamos trabalhando também. A organização da demanda, ela parte desse mapeamento inicial. A partir daí, você qualifica quem da equipe vai executar o quê e quais são os prazos. Contudo, no trabalho do síndico profissional, as demandas são diárias e elas surgem para além desse planejamento que você já tem para o dia. Então, até voltando na pergunta, qual é a maior dificuldade que você tem? Não sei se é a maior dificuldade ou a maior qualidade, é esse jogo de cintura de conseguir adaptar seu dia, de conseguir adaptar inclusive a rotina da equipe para que algumas demandas urgentes sejam atendidas. Então, embora haja um mapeamento, a organização de quem faz o quê, quais são os dias, qual a periodicidade, o tempo de retorno para cada uma delas, ainda existem as demandas surpresas, que estávamos comentando aqui um pouco antes, de que você sai de casa e não sabe o que vai acontecer naquele dia. Então, você ainda tem, o síndico ainda é aquele que, além de organizar tudo isso para que tudo funcione, ainda tem que estar preparado para o que acontecer no dia, né? Que pode acontecer tudo. Tô falando que vocês são super-heróis. Odilon, no seu caso,
você teve uma experiência aí de gerir aí 40 condomínios ao mesmo tempo, né? Como que você se estruturava para isso? Então, mas essa gestão, como eu falei, era através de prepostos, tá? Né? E distribuídos por regiões que atendem mais rápido quando ele está já na área. E o que eu falei, tem que ser através, na minha opinião, do site da administradora, porque cada administradora ela tem um direcionamento para aquele condomínio. Ou o site do condomínio também. Porque às vezes ele manda uma demanda para o síndico, mas é o administradora que tem que tomar providência. Então ela já vai ver, já vai providenciar, então isso acelera a resposta. Então é isso que eu acho, tem que ter e essa demanda, como a Natasha falou, a gente tem dia que aquele condomínio ele tem a demanda, mas aquele outro tem um problema maior, então às vezes você tem que focar no outro que está com uma demanda maior. Perfeito. A gente tem que se desdobrar dessa forma. Tá legal. Ô Pedro, entrando agora a gente já está um pouco falando de tecnologia, né? Você conseguiria citar para a gente assim, quais os tipos de ferramentas e tecnologia que você usa para facilitar o seu trabalho? Até fazendo exercício, assim, pensando, se não tivesse essa tecnologia, se fosse, sei lá, X anos atrás, eu não conseguiria dar conta do recado. Né? A tecnologia para nós é algo muito importante. Então, a empresa decidiu investir, desde há uns 4 anos para cá, no desenvolvimento tecnológico. Então, nós estamos a trabalhar em simultâneo numa ferramenta de gestão das atividades de rotina do condomínio, que vamos começar a implementar agora no início de novembro dos nossos condomínios. Ela já está redonda, já está pronta para nós começarmos a implementar. Então, uma ferramenta onde nós conseguimos, de uma certa forma, mapear as atividades de rotinas de manutenção preventiva e preditiva dentro do condomínio, para que, de uma certa forma, a gente consiga atuar mais rapidamente quando tivermos que fazer uma corretiva e consigamos também medir aquilo que é o orçamento, o budget que nós temos para explorar. Então temos esse aplicativo que vai ser lançado em uma primeira fase nos nossos condomínios agora no mês de novembro, que está aí à porta. Então vamos ter umas novidades para lançar. E em simultâneo estamos a realizar uma ferramenta interna, como um CRM nosso, para a gestão dos nossos clientes. Porque nós entendemos que cada cliente tem a sua particularidade e como nós trabalhamos também com propostos, nem sempre o síndico está 365 dias por ano. Todas as pessoas têm férias, todas as pessoas têm atividades que permitem que ele não esteja dentro do condomínio. E quando temos que enviar outro proposto, além de ele já conhecer o condomínio, conhecer o conselho, conhecer os funcionários, ele também tem que ter toda aquela informação, todo aquele histórico do que é que tem vindo a ser trabalhado dentro do condomínio. Então ele tem que ficar na nossa base de dados e de uma certa forma nós conseguirmos gerir toda essa informação. Então, hoje em dia não se pode pensar em síndico profissional sem tecnologia. Se nós pensarmos nisso, nós estaríamos a dizer, estamos a focar num grupo pequeno de prédios, que é quase tudo feito à mão, mas quando a gente pensa numa questão de escala, nós temos que pensar em tecnologia. Porque hoje em dia, e voltando à questão anterior, a tecnologia ajuda-nos na parte da comunicação. Então, tudo aquilo que nós conseguimos realizar e mapear, a gente consegue comunicar mais facilmente. Então, tecnologia para nós é algo vital. Com certeza, legal. Eu vou até emendar, então, a gente tem um tópico aqui que fala sobre a questão de crescimento, né, que é também é mais um gargalo, né? Você é um síndico profissional, você tem uma empresa de sindicatura profissional, você vem fazendo um trabalho de nível com excelência, né? E isso vai trazendo reflexos muito positivos, né? Sim. Só que aí vem aquele problema bom de resolver, né? E agora? Eu já estou com 10 condomínios, gostaria de ter o dobro disso ou mais até 40, 50 condomínios. Como fazer isso sem perder a qualidade? Esse que é o grande desafio, né? Você, Natasha, como que você lida com essa questão? Às vezes até precisa ver também se você tem interesse em crescer tanto assim também, né? Nenhum síndico profissional começou com 10 condomínios. Ele sempre começa devagar e inicialmente ele pode controlar tudo via Excel, planilhas. Então, assim, já é impossível. Como eu disse, a empresa hoje ela está também desenvolvendo essa ferramenta porque é impossível que você dê conta de todas essas demandas de maneira tão rudimentar. Você precisa de um apoio tecnológico.
O momento que a empresa está é um exemplo que é um momento em que isso acontece com os síndicos. Você começa a passar de 10 condomínios, você já deixa que os diretores da empresa atuem efetivamente, diretamente em todos os clientes e você passa a contar com prepostos. A única maneira de que a metodologia da empresa não se perca quando o diretor oficial da empresa não está à frente do condomínio é ter uma equipe muito bem preparada, muito bem treinada e que esses pilares da empresa, esses pilares de gestão de cada uma dessas empresas, seja a bandeira, seja a camisa do time que está contigo sólidos, também. né? Então, a empresa ela tem que estar muito bem preparada para passar esse treinamento para esse profissional, para esse preposto, para que a empresa esteja atuando. O síndico não é o preposto, o síndico é a empresa. O preposto representa a metodologia, a filosofia da empresa, o modo de trabalho. Então, a tecnologia ela ajuda a controlar e a coordenar esses prepostos na rua, mas também essa questão de treinamento mesmo para eles, porque senão a coisa se perde. Aí o condomínio que é atendido diretamente pela diretora da empresa tem um atendimento A, outro condomínio B, isso não pode. Tem que ser um atendimento padronizado e a equipe é fundamental para isso. Né? Eu até faria ressaltar um ponto aí, que é um pouco, que tem tudo a ver com o que você está falando e que tem uma força enorme em qualquer empresa hoje em dia, seja ela de tecnologia, de sindicatura, que é a cultura da empresa, né? Isso diz muito para a empresa e se você quer crescer, se você às vezes nem quer crescer, você quer que a sua empresa seja bem alinhada e inclusive com as necessidades dos seus clientes, você tem que investir muito na cultura dessa sua empresa, ela tem que estar muito clara para os seus funcionários e você tem que passar isso para os seus clientes e aí acho que a lição de casa é você conseguir manter essa cultura se você quer crescer. Antes de manter a cultura, você precisa criar essa cultura, né? Criar essa cultura. A identidade da empresa passa por isso. Você fala, é uma metodologia que a minha empresa atua nos meus condomínios, que tem que passar por todos os seus funcionários e de uma certa forma você incutir para que eles vistam a camiseta e se sintam como parte dessa máquina. Eles não são pessoas estranhas à filosofia da empresa em si. Então você tem que criar dentro para depois você poder colocar isso fora. Se torna uma marca, né? Principalmente no meu caso, né, que eu sempre trabalhei mais como gestor, né? Sim. Alguns condomínios eu atuo, na outra também, a empresa que eu trabalhava, eu atuava, por quê? A indicação era, Odilon, eu só entrego o condomínio se for para você, porque o cara já me conhece há 20 anos. Aí eu ia atender. Mas o sistema é fundamental para você padronizar e até, no meu caso, fazer a gestão de todos, como eles estão andando. Então, se eu tiver que mudar o preposto, eu falo, tá aqui, ó. Exatamente. O que você tem que dar sequência. Isso é muito importante, como o Pedro falou logo no início. Tem que ter continuidade. Perfeito. E qualidade, né? Como é que é? Qualidade não, uma padronização para que continue da mesma forma. Padrão mínimo de qualidade ali, que seja... Tá. Bom, nosso tempo está acabando. Putz, tinha muita pergunta, temas interessantes ainda para a gente ainda debater. Eu vou entrar em mais um ponto ainda, que é o síndico do futuro. Ao mesmo tempo, queria eu até esqueci de falar no início, mas a gente vai voltar muito com essa questão no Conexão Síndico.net 2019, que a gente já começou a preparar aqui no Síndico.net. A gente provavelmente vai fazer um painel para justamente explorar e debater essas questões aí da sindicatura profissional. Entrando, inclusive, quem já foi no Conexão Síndico.net desse ano, a gente já enviou em primeira mão o convite com um super desconto e acredito que semana que vem a gente já abre aí o primeiro lote também com um desconto até para vocês garantirem os ingressos aí, porque vai ser em março de 2019, tá? Outra coisa, agora vamos entrar no nosso último ponto. Eu acho que seria legal começar com você, Pedro. O seguinte, um exercício assim, como que você visualiza, você até que teve, né, que tem uma experiência na Europa, como que você visualiza o síndico do futuro, né? Quais características? Você acha que ele vai mudar muito do que é hoje? Porque a gente está no mercado em transformação também, né? A gente, inclusive, vai falar muito disso no Conexão 2019, né?
Você consegue, assim, desenhar de uma forma assim objetiva, assim, só para a gente ter uma ideia? Eu acho que nós nos vamos aproximar daquilo que se faz lá fora. De termos um síndico que ele tem que passar por um sistema de acreditação, ter uma cédula profissional e executar perante as atividades, perante aquilo que a lei, de uma certa forma, lhe obriga. E essa cédula profissional, ela vai, de uma certa forma, nivelar aquilo que é quem é síndico profissional e quem é que é síndico não profissional. Fazer a distinção clara dos dois, porque o síndico não profissional pode ser morador ou não. E o síndico profissional é alguém que está credenciado, acreditado com cédula profissional. Então, o que eu acho que será o síndico do futuro e que o Brasil não vai passar à margem disso, como outros países europeus, outros países do norte da América, da Austrália, Singapura, estão passando por isso, é ter uma certificação institucional do que é um síndico profissional para nós conseguirmos rapidamente distinguir o que é o trigo do joio, o que é o profissional e o não profissional, independentemente de quem seja esse não profissional. Então, eu acho que o futuro da sindicatura profissional é nós conseguirmos, de uma certa forma, ter essa acreditação, ter essa forma de identificação de quem realmente é profissional, tem responsabilidades e tem deveres perante a sua profissão. É um desafio para o mercado até, né? A gente conseguir implementar isso. A gente sabe que tem um processo que está em andamento no Congresso, mas ainda está muito nebuloso, né? Ninguém sabe se isso vai acontecer ou não. A gente nem sabe se é o melhor caminho também, né? Eu ainda não tenho opinião formada sobre isso também, se a profissão deve ser regulamentada assim ou assado e tal. Então isso é importante, só que vai ser o desafio aí do mercado para a gente conseguir identificar quem realmente é profissional de quem não é. Até porque o nome fala profissional. E o caminho é sem volta. A presença do síndico morador, eu acredito que ela está com os dias, com os anos contados. Pela complexidade que se tornou ser síndico, legal, tributário, eu acho que aquele síndico morador que utiliza o tempo que sobra para cuidar do condomínio realmente não se mantém por muito tempo. Então, não sei qual é o modelo de regulamentação que nós vamos apoiar também, mas que algum mecanismo de regulação mínima, de equalização mínima da profissão vai ter que existir, Sim, não vai ter muito jeito. É uma coisa que a gente vai exercitar, pena que a gente está com pouco tempo, né? E não deu para tocar muito nesse assunto, mas acho que não vai faltar oportunidade para a gente retomar, também a questão do síndico e administradora, como que a gente enxerga isso no futuro, né? Eles vão trabalhar em conjuntos, vai ser um mix, né, de gestores ali trabalhando. Isso é outro ponto super interessante que a gente ainda fica aí para um próximo bate-papo ou no próprio Conexão, né, no ano que vem, para a gente debater. Tá bom, então? Inclusive, só para comentar, eu tenho muitas solicitações de conselheiros que querem que o condomínio dele seja tudo junto, administradora, síndico, do mesmo pacote. Não sei se vocês já estão tendo essa demanda. Então, eles já estão vendo que é melhor unificar tudo, porque vai ser tratado de uma forma mais coesa. Legal, talvez seja um caminho natural. E acho que de imediato, assim, não deixa de ser uma parceria muito saudável também, né? Você ter ali todo um aparato de uma administradora e você ali como um síndico profissional fazendo a gestão daquele condomínio, pondo ali mais a mão na massa também. Então, fica muito melhor, né? O controle e tudo, né? As obrigações legais ficam mais controladas. A gente passou um pouquinho já o nosso tempo. Como eu falei, esse webinar, esse bate-papo, eu fiz até um pouco de uma forma diferenciada. Ele era para um público até mais específico. A gente teve perguntas aí da audiência, mas muitas delas, assim, eu já tinha feito uma seleção e a gente fez toda a base aí desse nosso questionário baseado nas perguntas que vocês enviaram. Tá, ok? Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Esse bate-papo foi muito produtivo, acho que rende um segundo. A gente pode até combinar, não sei ainda como a gente poderia fazer, mas se for o caso, render uma matéria também com vocês três, falando sobre os pontos que a gente não respondeu ainda. Enfim, a gente vai pensar em algo interessante, porque a gente sabe que é muito válido. Um ponto também legal relacionado ao tema, o Síndico Net, a gente está para lançar já para o Dia dos Síndicos, 2 cursos online novos, muito aprofundados e muito técnicos. Acho que curso online, você tem que ter esse aprofundamento mesmo para ele realmente ter um valor
agregado legal e a gente vai comunicando vocês aí pelo nosso boletim. Ok? Eu queria agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, que é a Ecolog, terceirização de portaria, segurança, conservação e limpeza para condomínios, parceiros aí do Síndico Net. E a gente se vê então no próximo webinar. E último recado, não se esqueçam que eu acredito que em alguns dias a gente vai abrir aí o primeiro lote para o Conexão 2019. A gente quer muito que vocês participem, vocês três já estão super convidados aí para participar também. Obrigada. Tá bom? Obrigado então, até a próxima. Tchau, tchau.